Eu ia fazer uma coisa. Todo, tá não, senhora? Mas é porque é tudo assim, É todas assim as salas. mesmo. Todas as salas são assim. Tudo trouxa. Eu apresentei meu TCC assim. Não tô achando que mas eu tirei foto da prova. Bom dia para vocês. Bom dia. Só relembrando o que a gente viu na aula passada, né? Bom, antes de relembrar, eu recebi uma mensagem de alguém pedindo os slides. Esses aí, já estão lá no sítio, certo? Outro pedindo um PDF do livro que eu falei que eu tenho. Eu não tenho como colocar o PDF lá no sítio por causa do tamanho, aí não me deixa carregar. Aí eu passei para um colega aqui da ponta já o PDF. Quem quiser pegar com ele, pode pegar com ele, ou depois no final da aula, quem quiser pegar comigo, só trazer o pendrive que a gente faz a foto. Certo? Pode ser também. É bom. Não, tá certo. Pode ser. Coloca. Então, agora sim, relembrando o que a gente falou na aula passada, a gente definiu formalmente o que é uma rede, né? Uma rede, basicamente, em resumo, um conjunto de computadores que estão interligados através de um meio de comunicação e com a finalidade de compartilhar recursos, certo? Bom, quando eu digo um conjunto de computadores, não é necessariamente computador, né? Hoje em dia a gente tem um conjunto de computadores, de celulares, de televisões, ou seja, então, um conjunto de dispositivos que possam ser conectados à rede, né? Para que aconteça a comunicação entre esses vários dispositivos, você tem que ter um meio de comunicação. Então, esse meio de comunicação pode ser uma fibra ótica, pode ser um fio trançado, pode ser comunicação sem fio, enfim, certo? É uma infraestrutura que vai permitir a comunicação entre os elementos aí da rede. E a gente interliga esses computadores, esses dispositivos, para quê? Tem que ter uma finalidade. Então, qual é o objetivo de se interconectar esses elementos? Compartilhar recursos, compartilhar informações, comunicação entre as pessoas, certo? Aumentar o desempenho. Hã? Aumentar o desempenho. Aumentar o desempenho, né? Se a gente se lembrar lá do que nós falamos na última aula, que no começo você tinha um mainframe, né? Você tinha um baita computador dentro de uma sala dessa, e era somente ele que tinha o poder de processamento, poder de armazenamento, poder de memória, né? Era só esse elemento. Quando você coloca vários dispositivos na rede ou em rede, onde cada um deles tem poder de processamento, tem poder de armazenamento, poder de memória, por exemplo, capacidade de memória, então você interliga todo mundo e você vai ter mais processamento, porque agora você soma o poder de processamento de todo mundo, você soma o poder de armazenamento de todo mundo, a capacidade de memória de todo mundo, e vai compartilhar toda essa estrutura. E o custo-benefício também. Custo-benefício, mais barato do que manter o supercomputador, né? Aí a gente viu ainda que as redes a gente pode classificar quanto à escala, ou seja, a sua abrangência, o seu tamanho, PAN, LAN, MAN, WAN, né? Vimos ainda que a gente pode classificar quanto ao tipo de transmissão, ou seja, uma rede pode ser ponto a ponto. Então você tem, por exemplo, aqui computador ou vários computadores e eles estão interconectados através de um ponto. Então, existe uma ligação entre um ponto e outro ponto da rede. Então você tem conexões ponto a ponto, certo? Aqui pode ser um hub, pode ser um switch, por exemplo. E ainda existem as redes de difusão, ou broadcast. São aquelas onde o meio é compartilhado entre as várias estações. Certo? Então, esse meio de difusão, essa rede de difusão pode ser cabeada, por exemplo,
ou pode ser sem fio, né? A rede sem fio é um exemplo de rede de difusão, de broadcast. Quando você manda a informação, você não manda diretamente para alguém da rede. Você manda para todo mundo. Você propaga o seu sinal, né? Você propaga o teu envio de mensagem. Só aquela estação que tem o endereço de destino é que vai receber e processar o pacote, a informação que foi enviada. Certo? Além dessa classificação, a gente viu que nas LANs existe o conceito de topologia, né? Ou seja, é a organização física de como os elementos da sua rede estão dispostos, estão organizados. E aí a gente viu estrela, você tem um elemento central, que é quem faz a comunicação entre os diversos elementos da sua rede. Se uma estação falha, não tem problema, a sua rede continua funcionando. O problema está se o nó central aqui, o hub ou o switch falham, aí toda a sua rede para de funcionar, né? Uma estação, quando manda uma mensagem de um quadro para uma outra estação, se for um hub que estiver conectado, ele recebe essa informação, ou seja, a porta do hub aqui que está conectada à estação de origem recebe a informação e ela propaga para todas as outras portas desse hub. Se for um switch, ele olha para o cabeçalho do quadro e vê quem é o destino. E aí ele mantém uma tabela dentro dele dizendo porta 1, quem é que está naquela porta. Porta 2, quem é que está conectado lá. E então ele consulta essa tabela e verifica, da estação 1 para a estação 3, eu tenho que mandar para a porta 3. Então ele encaminha o quadro diretamente para aquela porta, não propaga para todo mundo. Certo? Fisicamente, isso é uma estrela. Logicamente, se eu estiver usando um hub, é a mesma coisa que eu tivesse um barramento, porque a informação é propagada para todos, no caso do hub. No caso do switch, não, é estrela mesmo, ponto a ponto da origem para o nó central, do nó central para o destino, certo? Então, topologia estrela. Topologia em barramento, você tem um barramento aqui sendo compartilhado por todas as estações. Uma estação que vai transmitir, ela escuta o barramento, ou seja, ela escuta o canal. Se o canal está desocupado, ela transmite. Se duas estações escutarem o canal e verificarem que ele está livre, essas duas estações podem tentar transmitir ao mesmo tempo. Se isso acontecer, se elas transmitirem ao mesmo tempo, vai acontecer o que a gente chama de colisão. E quando uma colisão é detectada, automaticamente, dependendo do protocolo que está sendo usado, a transmissão para. Ambas as estações que estão transmitindo param a transmissão e vão esperar um tempo aleatório para tentar transmitir de novo. Então elas vão repetir o algoritmo. Escuta o canal, verifica se está livre, transmite. Se não, espera para transmitir depois. Ok? Bom, a falha de uma estação também não ocasiona problema na rede. A rede continua funcionando. Né? O problema está se o barramento se romper. E outra topologia que a gente viu é a topologia em anel. Né? Então você tem aqui um loop fechado, onde as estações estão conectadas através desse anel. Aqui, uma estação que vai transmitir, na verdade existe um token que a gente chama, que é um quadro especial que fica passeando aqui pelo anel. Aquela estação que quer transmitir, ela se apodera desse quadro, desse token, desse quadro. Então, quem transmite é só quem tem o quadro. Se eu não tenho o quadro, eu não posso transmitir. E aí, eu não tenho colisão também nesse tipo de rede. E por fim, a topologia em malha, né? Que é aquela onde você tem todo mundo conectado, por exemplo. Sim, aqui no anel, se uma estação falha, o anel continua funcionando. Mas se o anel falhar, a rede toda falha.
E ainda aqui, se dependendo do tipo de rede, aquela que a gente viu que tem um anel interno e um anel externo, quando uma estação falha, ele fecha o anel, ele isola aquela estação que está falha e fecha o anel para não prejudicar a rede toda. E a topologia em malha é aquela onde você tem uma estação ligada para todo mundo. Então, ótimo, se esse enlace aqui falha, a rede vai continuar funcionando, ela se reorganiza para encontrar o caminho, por exemplo, aqui da 1 para 2. Então, ela acha um caminho alternativo que não esse direto, da falha. Né? O detalhe aqui é o custo de implementação e é boa para redes pequenas. Para redes grandes fica complicado porque cada ligação dessa daqui significa uma placa de rede no computador. Esse segundo também é anel? Esse último aí? Não, essa é malha. Malha, certo. Aqui, cada uma das estações tem que ter 3 placas de rede, uma para cada conexão. Né? Então, isso dificulta a implementação da rede. Aí, depois que a gente viu isso, a gente definiu o que é protocolo, o que é serviço, o que é interface. Começamos a falar sobre os modelos de referência, né, que são aqueles que são organizados em camadas. Basicamente, todas as arquiteturas de rede, as diversas arquiteturas, elas são organizadas em camadas. Então, cada arquitetura tem a sua quantidade de camadas, o nome das camadas também são diferentes, cada arquitetura define qual é a sua camada. E o que é que cada uma dessas camadas faz também. Cada arquitetura tem cada camada tem a sua função em uma dada arquitetura. Embora muitas delas sejam iguais, assim, entre aspas, né? Elas basicamente fazem a mesma função de uma arquitetura para outra. Se todas elas têm camada de aplicação, então a função da camada de aplicação é muito parecida em todas elas, certo? A gente tinha mostrado o modelo OSI, né, que é um dos principais modelos aí de 7 camadas. Então, começando aqui pela camada mais baixa, a gente tem a camada física, depois a enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Essas são as 7 camadas do modelo OSI. As 3 primeiras camadas, elas são implementadas em hardware, física, enlace e rede. Aqui eu tenho, por exemplo, o hub na camada física, na camada de enlace eu tenho o switch, na camada de rede eu tenho o roteador. Mas não era o hub ou o switch? Para você montar a topologia em estrela, você pode usar hub ou você pode usar switch. O hub ele é um equipamento específico da camada física. Ele simplesmente... Hub, repetidor, são exemplos de equipamentos da camada física. Ele recebe a informação, recebe o sinal e propaga. Pronto, ele só faz isso. Agora, o switch que está aqui na camada 2, ele já olha para o quadro. Ele já consegue determinar quem é origem e quem é destino. E aqui na camada 3, a gente tem o roteador como sendo o equipamento ilustrativo aqui dessa camada, e a gente tem os algoritmos de roteamento também, né, aqui na camada 3. Transporte, seção, apresentação e aplicação não tem um equipamento específico e elas são implementadas via software. Então você pode ter um servidor que vai rodar o protocolo da camada de transporte. O servidor que vai rodar os protocolos da camada de aplicação. Então, software. Lembrando que a comunicação acontece sempre de cima para baixo, na origem, aí trafega pelo meio físico, aí chega lá no destino e recebe pela camada física, passa pela enlace, rede e até chegar na camada de aplicação, né? Conforme as informações vão passando pelas camadas, elas vão sendo desencapsuladas. E aí até chegar aqui na camada de aplicação com a mensagem, com o dado, a informação efetivamente. Ela encapsula, depois vai desencapsular. Né? Depois desencapsula. Isso. O que é isso, encapsula?
Atribui mais informações, né? Vai atribuindo informações referentes àquela camada. Então, por exemplo, para a camada de aplicação funcionar, a função da camada, vamos olhar para o modelo TCP/IP, que é o que a gente vai, de fato, estudar os protocolos. O roteador, no caso, ele não só vai se relacionar com os pacotes, não? A senhora não falou que na camada 3 a gente trabalha com pacotes, na 2, que é com os quadros? Não é isso? Isso. Qual é a função da camada de transporte? Não sei. Qual é a função da camada de rede? Não sei. Agora, o que eu sei é que a camada de rede fornece serviços à camada de transporte. A camada de transporte oferece serviços à camada de aplicação. Quais são esses serviços, como eles funcionam, etc, etc. Aí é outra coisa que a gente ainda vai estudar. Agora, eu sei que a camada, nesse momento eu sei que a camada de transporte oferece algum serviço para a camada de aplicação. Se a aplicação vai ter que usar algum serviço da camada de transporte, então a camada de aplicação, ou seja, a aplicação que está sendo rodada, ela tem que escolher qual serviço ela vai usar. Então, quando essa informação que você quer, a mensagem que você quer transmitir, ela passa para a camada de transporte, ela tem que dizer, olha, eu vou usar o serviço TCP. Pronto, então informações a respeito do TCP são colocadas na mensagem que veio aqui da aplicação para a camada de transporte. Aí a camada de transporte vai usar serviços que a camada de rede oferece. Então, quando ela passa para a camada de rede, a camada de rede tem que colocar as informações referentes à camada de rede. E assim sucessivamente. Então, aqui, digamos que era uma mensagem de tamanho 4, quando ela chega aqui embaixo, ela está com tamanho maior, porque foi sendo colocada informações, certo? Aí trafega pelo meio físico, aí chega lá no destino. O destino recebe essa mensagem que veio, tira as informações que são referentes à camada 2. Está na rede local, eu vou entregar para quem? Então ele tem que olhar para os diversos campos da mensagem para saber para onde é que vai ser encaminhado, para qual aplicação que é o destino, certo? Então passa para a camada de rede. A camada de rede olha, quem é que está mandando? Quem foi que mandou isso? Isso é para ser encaminhado para onde? Tem que olhar para o endereço IP nesse caso, né? A camada 3. Depois passa para a camada de transporte. É TCP ou é UDP? É TCP. Então vai para a camada de aplicação. Qual aplicação é? É e-mail, é página, é DNS, enfim. Certo? Então, quando chega no destino, essas informações vão sendo desencapsuladas até chegar no miolo mesmo da mensagem, aquilo que realmente interessa. É sempre da aplicação para aplicação ou poderia ser, por exemplo, de rede para rede? Sempre da aplicação. Não, a comunicação entre as camadas é sempre de uma camada da origem para a mesma camada no destino. Não, estou dizendo assim, tipo, por exemplo, eu poderia só usar a camada de rede para se comunicar com a outra camada de rede, certo? Posso sim. Sem ter que passar para a aplicação. Não. Então, essas são as 7 camadas do modelo OSI. Aí, o modelo TCP/IP, que é outro modelo de referência, que é o que a gente utiliza, é organizado em 4 camadas: interface de rede, interrede, transporte e aplicação. O modelo TCP/IP não especifica nada a respeito da camada física, só interessa a ele que a camada física esteja disponível, ou seja, a infraestrutura física da rede esteja disponível e funcionando, porque aí se ela estiver funcionando, a sua rede vai funcionar também, certo? Por isso ele tem aí essas 4 camadas. Em relação aqui ao OSI, essas camadas, eu acho que eu comentei na aula passada, sessão e apresentação, elas são camadas conceituais, basicamente. Então, no modelo TCP/IP, elas estão aí
implementadas na camada de aplicação. Certo? Bom, inicialmente, lá quando esse modelo foi idealizado, a camada física e a camada de enlace disponíveis no momento eram essas 4 que estão aqui embaixo. E a partir da camada de rede, aí sim é que foram especificados os protocolos. Então, o principal protocolo da camada de rede é o IP, na camada de transporte o TCP e o UDP, e na camada de aplicação, as 4 aplicações existentes na época eram essas que estão aí. O DNS, o SMTP, que é o protocolo de correio eletrônico, o FTP, que é a transferência de arquivos, e o Telnet, que é para você acessar um computador remoto. Então, essas eram as 4 aplicações disponibilizadas. Certo? E o DNS é o mapeamento, né, de endereço de nome de domínio para endereço IP e vice-versa. Todas elas ainda existem. Hã? Todas elas ainda Todas elas ainda existem. Todas elas ainda existem. Bom, diferenças entre um modelo e outro. O modelo OSI, ele não é utilizado quando você olha para a prática. Quando você olha na prática, ele não é um modelo utilizado. Mas ele é amplamente estudado. Por quê? Porque ele é tão organizado, tão bem organizado e tão bem detalhado, que ele serve de referência para o estudo das redes. Certo? Complexo demais. Complexo demais. Então ele detalha mesmo, ele vai a fundo de como é que as coisas acontecem em cada uma das camadas, especificando inclusive a camada física. Como é que você vai usar, qual cabo, qual cabeamento você vai usar, com cabeamento X, qual é o conector que você vai usar, o que é que o pino 1, o pino 2, o pino 3, o 4, o 5 desse conector tem que fazer, qual é a função de cada um desses pinos. Então ele vai bem detalhado mesmo, as especificações todas, certo? Os protocolos não conseguiram ser populares. Por quê? Quando o pessoal começou a estudar o OSI, eles começaram a viajar nos estudos, né? Estuda, e o tempo vai passando, e o pessoal das universidades, principalmente, tinham urgência em ter as redes funcionando para poder compartilhar as suas pesquisas, fazer as suas pesquisas, etc. Então, o modelo TCP/IP, agora ele é um modelo, mas inicialmente não tinha um modelo. Eu preciso me conectar eu preciso transferir um arquivo daqui para implementar. Tinha um problema, tinha uma demanda, vamos implementar. Vamos resolver o nosso problema. Então, primeiro se implementou e depois adequou o modelo à implementação. Então, enquanto aqui no OSI ainda estavam estudando como é que as coisas aconteceriam, lá no TCP/IP elas já estavam acontecendo. Quando o OSI chegou ao final, ou seja, a definição de todas as camadas, o TCP/IP já estava implementado e sendo utilizado. E aí ninguém deixou de utilizar para vir mudar toda a estrutura que já estava funcionando para se adequar ao OSI. Certo? Mesmo porque ele também era mais complexo do que o TCP/IP. Certo? E aí os protocolos do TCP/IP já eram altamente utilizados, né? Amplamente utilizados. Certo? Então, basicamente, a diferença entre eles é a quantidade de camadas. Aqui tem 7, lá tem 4. E as funções entre as camadas, a camada de transporte de um, a camada de transporte do outro, elas fazem, basicamente, elas têm a mesma ideia. Tá? Os protocolos aqui do OSI não conseguiram ser populares, então, assim, os protocolos que a gente vai falar aqui são basicamente os protocolos do TCP/IP. A gente não vai entrar em detalhes dos protocolos do OSI, mesmo porque eles não são usados, mas eles serviram para estudo. Né? E essa organização em camadas, 7 camadas, a função de cada uma, enfim. Certo? Perguntas? Existe um videozinho aí na internet, não sei se vocês já assistiram, chama-se Guerreiros da Internet.
Depois vocês dão procuram e assistam. Ele é bem pequenininho e ele dá uma visão geral de como as coisas acontecem na rede. Quando a mensagem sai, da origem, por onde ela passa, o que acontece, etc., até chegar ao destino, certo? É bem tranquilo, é um segredo. Bem, existem duas maneiras de você estudar redes. Ou você começa da primeira camada lá em cima, ou da última, não sei, né? Da camada de aplicação e vai descendo as camadas. Ou você começa de baixo, que é a primeira camada, é a camada física, e vai subindo, certo? Eu não sei se é a melhor maneira de se estudar, mas eu começo da camada física e vou para cima, tá? Então, a gente vai falar um pouco da camada física. Nós não vamos vencer esse conteúdo de camada física, porque a gente poderia ficar aqui falando um curso de 5 anos, aí a engenharia de telecomunicações, eles vencem o conteúdo da camada física, certo? Não é o nosso objetivo aqui. A gente vai ver algumas coisas a respeito da camada física, tá? E muitas coisas também que eu vou falar, talvez vocês já saibam, talvez não. Mas, enfim, o livro do Tannenbaum traz muita coisa, tem um capítulo todo a respeito da camada física. O livro do Kurose não fala absolutamente nada de nível físico, certo? Eu trouxe até um outro livro aqui que eu tenho também, que está lá nas bibliografias complementares, que é esse daqui, Redes de Computadores, desse Foruzan. Ele também tem um capítulo sobre a camada física, certo? Então, assim, quem quiser se aprofundar vai ter que dar uma olhadinha no Tannenbaum, nesse livro, ou procurar outros livros específicos sobre essas coisas que a gente vai falar. Certo? Processamento de sinais, teoria dos sinais, enfim. Quem gostar dessa área, né? Tem muita gente que gosta e gente que não. Então, fica aí a critério. Bom, o que é a camada física, então? A camada física é o nível mais baixo da sua rede. Ou seja, é a infraestrutura que você vai utilizar para que a sua rede funcione. Ou seja, para que aconteça a comunicação. Uma rede é um conjunto de dispositivos que estão interligados através de um sistema de comunicação. Então, esse sistema de comunicação está implementado na camada física. Bom dia a todos. Meu nome é Madrilena, sou jornalista do Centro Informático. Estou organizando junto com a direção do CEI, com o professor Lucílio e a Milton, a oficina de empreendedorismo do SEBRAE. Essa oficina visa justamente preparar vocês para o mundo dos negócios, porque a maior parte dos alunos aqui está saindo, formatando, fazendo negócios, entrando em empresas, se associando em grupos para criar um aplicativo, para montar empresas. E esses alunos não têm preparação nenhuma sobre se tem capacidade, se tem motivação ou se tem realmente perfil de empreendedor. Como é? Porque uma coisa é você saber, você pode ser bom em programação, mas você de negócio não entende nada. E você não vai ser bem sucedido do seu negócio se você não souber, pelo menos, como organizar uma empresa. Então, a gente está oferecendo hoje e amanhã essa oficina Canvas, que começa 9 ao meio-dia. A direção do CEI pediu, já foi divulgado, aos professores que flexibilizem a participação dos alunos interessados, que é importantíssimo, porque nós vamos criar aqui uma disciplina de empreendedorismo, mas vai demorar ainda. E agora a gente está oferecendo. Ontem houve mais 7, tinha 4 professores presentes e alguns alunos, e foi muito produtiva a oficina ontem. Esses consultores que estão vindo aí, esse consultor que está aí, é altamente especializado. Se você quiser fazer isso no SEBRAE, você vai pagar caro. Lá não é de graça, é alto preço, custo. E a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui. Então, começa agora às 9 até 11h30, meio-dia. Amanhã também tem, no mesmo horário, de 9 ao meio-dia.
e é gratuito, viu, gente? Mas- A gente organizou, pois não. Depois de amanhã é a continuação de hoje? Não, amanhã é a mesma oficina. A mesma oficina de hoje tem amanhã, de 9 ao meio-dia. Aí a direção do CI, eu já fiz mensagens por aí, a direção do CI, através do professor Lucílio e do professor Amiro, está pedindo aos professores que flexibilizem, estou falando em nome deles, a participação de quem quiser, porque a gente realmente está fazendo por vocês, né? Até para professores também, que o mundo, essa ideia de se formar, conseguir emprego numa empresa e passar em concurso público, isso está meio rareando, né? As oportunidades do concurso público estão acabando e as pessoas agora têm que entrar no outro mundo, na outra esfera, é a esfera de negócio, de montar seu próprio negócio, de se juntar e fazer empresa e ganhar dinheiro, porque o concurso público está nos dias contados, né? Com esse novo governo que está aí, já anunciou redução de vagas e você já sabe o resto da história. Qual é a sala? Sala 304. Hoje é amanhã, viu? Aí os professores já estão informados para flexibilizar as aulas para os interessados. Muito obrigada. Desculpa aí, viu? E deu tudo certo com a sala, viu? Tem um problema. Então, a camada física, ela é o alicerce sobre o qual a rede é construída. O que é que essa camada física define? As interfaces mecânicas, elétricas e de sincronização, ou seja, qual é o conector que vai ser usado, qual é a pinagem que vai ser usada, quanto eu vou representar um bit através de quantos volts, o bit 0, o bit 1, como é que eu vou representar a informação que precisa ser transmitida nesse meio físico. Quando os dados saem do computador, ou quando o computador gera os dados, a gente sabe que ele gera os dados digitais. Nem sempre o canal aonde esse dado digital vai trafegar é digital. Então, se o canal por onde a informação precisa trafegar é analógica, o dado precisa ter transformado de digital para analógico. Se ele chega de um canal analógico e vai entrar para um canal digital, ele precisa ser convertido de analógico para digital. Ou, se o canal é digital e os dados que são gerados são digital também, não é simplesmente colocar 0 e 1, ou colocar esse dado digital que sai do computador no meio. Certo? Ele tem que se adequar às características físicas do meio. Então, é função da camada física fazer essas adequações. Eu estou falando num nível, assim, eu não estou entrando em detalhes e nem vou entrar em detalhes de como é que essas coisas acontecem, certo? Eu vou dizer para vocês, olha, para trafegar no canal analógico, existe essa e essa técnica. Essa técnica funciona mais ou menos, ou numa visão geral, ela funciona assim, assim e assim. Certo? Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente teria que ter aqui equipamentos para verificar como é que o sinal sai do computador e etc, etc. Certo? A aula é assim, eu digo que é no alto nível, mas eu não sei nem se é alto nível não, mas assim, o linguajar é um linguajar popular, certo? A gente não vai, senão a gente teria até que chamar uma pessoa, um engenheiro de telecomunicações aí para falar especificamente a vocês como é que as coisas acontecem mesmo. A gente teria que fazer fórmulas aqui, entrar lá na matemática, naqueles cálculos, naquelas análises de Fourier, etc. Certo? Não é o nosso objetivo. Tá? O nosso objetivo é vencer o conteúdo de redes, o conteúdo básico de redes todo. E é para isso a gente tem um semestre. Certo? Então, assim, não sei se vocês vão ficar frustrados ou vão achar bom. Tá certo? Mas vamos lá. Então, essa camada ela define as interfaces mecânicas, elétricas e de sincronização pelos quais os bits vão ser enviados pelos canais. Ou seja, como esses sinais, esses bits que vão ser transformados em sinais, como é que eles vão trafegar pelo canal. Ok? Bom, toda informação que vai ser transmitida, seja por fio ou não, você vai precisar, ou melhor, o sistema precisa variar alguma propriedade física desse sinal. Então, por exemplo, pode variar a tensão, pode variar a corrente. Tá?
O valor dessa tensão ou dessa corrente, ele pode ser representado como uma função do tempo. Né? Isso aí vocês já viram em algum momento. E aí você obtém um modelo matemático que é bastante conhecido, chamado de análise de Fourier. Ou seja, essa pessoa foi um matemático, se eu não me engano, que desenvolveu esse modelo e estudou todo o comportamento e fez a análise dos sinais, certo? Então, um sinal ele pode ser analógico ou pode ser digital, aqui para nós. Então, um sinal analógico, ele tem uma variação contínua ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, ele pode assumir diversos valores. Então, essa é uma variação contínua, ele pode assumir vários valores. O sinal digital, não, ele tem uma variação discreta. Ou ele é 0 ou ele é 1. Então, só tem duas possibilidades aí, certo? Então, aqui, ali a gente tem o desenho, né, do sinal analógico, aqui embaixo a gente tem o desenho, a representação do sinal digital, ok? O sinal digital, especificamente, ele vai ser uma sequência de pulsos que tem uma amplitude fixa, 0 ou 1. Então, o 0 é sempre representado aqui, ali. O 1 é sempre representado com essa amplitude, tá? Então, e o sinal construído através de uma sequência de intervalos de tamanho t é chamado de intervalos de sinalização. Ou seja, em um tempo aqui, o que é esse intervalo de sinalização? Em um tempo, digamos nesse tempo, quantos sinais eu transmito? Quantos bits eu consigo transmitir aqui? Esse é o intervalo de sinalização. Então, eu posso transmitir 1 bit, posso transmitir 2 bits, eu posso transmitir 3 bits em um intervalo de tempo. Isso é dado pelo intervalo de sinalização. Certo? Então, ali, por exemplo, na figura, em um intervalo, eu estou transmitindo 2 bits. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Balde é uma medida que é dada pelo número de intervalos de sinalização e o segundo. Então, os equipamentos, eles são medidos em função desse balde. Que depois a gente vai ver aí pra frente que esse balde se transforma em bits por segundo. Então, quantos bits por segundo eu consigo transmitir? Ou o equipamento vai transmitir? 10 megabits por segundo. 100 megabits por segundo. Certo? Então, para eu transmitir um único bit em um único intervalo de tempo, eu vou precisar de 2 níveis de sinalização. Ou seja, um nível de sinalização para o 0, um nível de sinalização para o 1. Então, 2 níveis de sinalização. Se eu quiser transmitir em um intervalo 2 bits, eu vou precisar de 4 níveis de sinalização. Então, eu vou transmitir em um único intervalo, 00, 01, 10, 11. Então, 4 níveis. Se eu quiser transmitir 3 bits em um intervalo de tempo, eu vou precisar de 8 níveis de sinalização. 000, 001, 00 e todas as 8 combinações. Essa amplitude é o quão mais agudo, mais grave está o som, alguma coisa assim? Não sei responder. Alguém sabe? É porque eu fiz um projeto que era com som, com áudio no semestre passado. Aí, no caso, o professor queria que o som representasse o 1 e o 0 representasse o silêncio, né? Pode ser. Só que tinha um Dá pra fazer probleminha. essa analogia. Nesse caso, tinha um probleminha, que é a propagação do som. E quando o som é emitido, aí ele demora para se propagar e parar. Ele não para simplesmente parei. Sim. Ele vai parando aos pouquinhos. Aí tem esse probleminha. Aí uma solução que eu encontrei foi, ao invés de fazer silêncio para o 0, ele trocar, ele fazer uma amplitude grave para o 0 e o 1 ser um mais agudo. Só que sempre ia ter som, entendeu? Uhum. Aí ele tirava esse problema da propagação. Não sei te dizer se é sempre assim ou se foi você que Mas aí como é que diz?
Foi a maneira com que você encontrou para resolver o diferente, problema. Né? É diferente o som disso daqui. Tá? Porque aí pode ser som, pode ser áudio, pode ser imagem, pode ser... Entendi. Não, aqui, esses aqui bits é só a representação de 0, de 1 e a quantidade de bits que você vai transmitir. Entendi. Tá? Então, se eu quiser transmitir n bits em um intervalo de tempo, eu vou ter 2 elevado a n níveis de sinalização. Certo? Bom, se eu tiver L níveis de sinalização, eu vou transmitir log de L na barra de 2 bits. Por que você está falando de tudo isso? Pelo amor de Deus. Eu estou falando de tudo isso, pelo amor de Deus, porque daqui a pouco você vai ver como é que se calcula a capacidade de um canal. Quantos bits, dadas algumas características do canal, quanto é que eu consigo transmitir por segundo. Certo? E a gente também não vai sair calculando capacidade do canal, não. Isso aqui eu estou falando a vocês para a gente ter uma ideia do que é, do nível de detalhamento da camada física. Certo? Então, um balde, que é aquela medida que eu falei, ela é log de L na base 2 bits por segundo. Então, se você quiser saber quantos bits por segundo vão ser transmitidos, você vai ter que verificar quantos níveis de sinalização você está utilizando para poder fazer a continha, tá? Então, aqui, por exemplo, em uma transmissão de 10 baldes, se você está transmitindo 1 bit em um intervalo de tempo, você faz a continha ali, 10 vezes log de 2 na base 2, onde L é o número de bits o número de níveis de sinalização que você vai ter para 1 bit, ou seja, o bit 0 e o bit 1, você vai usar 2 níveis de sinalização, faz a continha e isso te dá 10 bits por segundo. Se forem 2 bits, 20 bits por segundo. Se for 3 bits, 30 bits por segundo. O que é um balde? É uma medida. É uma medida. Número de intervalos de sinalização em um segundo. Quantos níveis de sinalização você está usando em um segundo? Aqui. Obrigado. Bom, tecnicamente o hardware de transmissão é avaliado em baldes, que é o número de mudanças por segundo que ele gera, ou seja, na prática é a quantidade de bits que ele vai transmitir em um segundo. Então, quando eu digo que o meu switch trabalha a 10 megabits por segundo, essa é a quantidade de bits que ele vai transmitir em um segundo, ou transmitir ou receber, a taxa máxima, né? Na prática não são exatamente 10, não são exatamente 100 megabits por segundo, é um pouco menos, tá? Bom, nenhuma transmissão que você faça, ela é totalmente perfeita. Você sempre vai ter algum tipo de distorção, seja essa distorção imposta pelo meio de comunicação, ou seja por interferência, certo? Então, a comunicação sem fio, ela tem as distorções impostas pelo meio de comunicação. O cabo, a fibra ótica, todas elas têm essa distorção. Essa distorção significa o quê? Significa uma perda bem pequenininha da potência do sinal. Tá? E pode, além das distorções impostas pelo meio, você pode ter aquelas que são impostas por exemplo, o seu cabeamento o seu cabeamento de rede está passando perto da rede elétrica. Então pode acontecer interferência. Você está usando uma comunicação sem fio, aí você tem um telefone sem fio que está funcionando ali na mesma região. Às vezes, dependendo do número do canal que está configurado para o telefone e para a tua rede sem fio, pode dar interferência, certo? Na prática, a faixa de frequências transmitidas, ou seja, aquelas frequências que você usa para a transmissão dos dados, elas podem ser fortemente atenuadas e isso se chama largura de banda. Então, essa é a largura de banda do canal. É a banda por onde que você vai usar para transmissão dos dados. Tá? A largura de banda ela é uma propriedade física também, e depende do meio. Então, não adianta você querer atingir determinada largura de banda se você está usando um meio que não vá atingir aquela
aquela largura, certo? Então, essa largura de banda é uma propriedade física e depende da construção do meio, da espessura do meio, do comprimento do meio. Antigamente eu acho que o telefone usava a mesma linha da internet, porque quando você estava na internet e atendia o telefone, a internet caía. Né? Quando a minha filha era bebezinha, eu tinha uma babá eletrônica em casa. Uma babá eletrônica sem fio. Então ficava um dispositivo no meu quarto e outro dispositivo no quarto dela. Pronto, se eu ligasse essa babá eletrônica, pode ter certeza que minha internet ia para o espaço. Outra época foi o telefone também, o telefone sem fio. Quando ele tocava e se alguém atendesse, pronto, a internet... Configuração não sei do que, porque o canal era diferente, a faixa de frequência era diferente, de tudo foi testado. Eu já vi também aquelas babás que tinha uma câmera assim. Pronto. Aí ela já pegou câmera de segurança, o sinal. Complicado. Ainda sobre a largura de banda, ela é a banda de chegar por onde a informação vai ser transmitida. E a informação pode ser transportada dependendo apenas dessa largura de banda, tá? Os sinais que vão de 0, ou seja, você tem a sua faixa de frequência de 0 para cima, esses sinais são chamados de banda base. Eu não sei se vocês já viram esse conceito em algum lugar. De 0 para cima é chamado de banda base, tá? Sinais que são deslocados para ocupar uma faixa de frequência a mais alta, ou seja, você desloca o sinal, eu não vou começar em 0, eu vou começar de 100 para cima. Então, esses são chamados de banda passante, tá? Ilustrando a banda passante de um sinal, é o intervalo de frequências que vão compor esse sinal, ela é medida em hertz. Por exemplo, a banda passante do ouvido humano, ou seja, é aquela faixa de frequências que a gente consegue escutar alguma coisa, tá? Essa é a banda passante. A largura de banda é o tamanho dessa banda passante. Então, qual é o tamanho dessa banda? É a diminuição entre a maior e a menor. Você tem a largura de banda, por exemplo, aí do ouvido humano, tá? A largura de banda digital, bom, essa largura de banda, ela pode ser medida em hertz, ela pode ser analógica ou ela pode ser digital. A largura de banda digital é a taxa de dados máxima do canal, ou seja, é a quantidade medida em bits por segundo. Quantos bits eu vou transmitir em um determinado segundo, certo? Essa é a largura de banda do canal. Bom, duas maneiras foram idealizadas para se calcular a capacidade do canal. Então, aqui tem um pouquinho da teoria aí que Knippets idealizou, certo? Mas ele chegou a essa formulazinha aqui. A capacidade máxima de um canal digital, na ausência de ruído, é dada por essa fórmula aqui. 2 vezes a largura de banda, log de L na base 2, bits por segundo. Então, essa é a capacidade máxima do canal, sem ruído. Então, ali embaixo tem um exemplo. Por exemplo, aí um canal de 3.000 Hz de banda, que é típico da telefonia, com a utilização de 2 níveis de sinalização, eu vou poder transmitir digitalmente no máximo 6.000 bits por segundo. Então, essa é a maneira que você utiliza para calcular a capacidade de um canal. Só que canal sem ruído praticamente não existe. E aí, Shannon idealizou, estudou uma outra e chegou a uma outra conta onde a taxa máxima de transmissão ou a capacidade de um canal com ruído é largura de banda log de 2, ou melhor, log de 1 mais a relação sinal-ruído na base 2, bits por segundo. Tá? Então, por exemplo, eu quero calcular a taxa máxima de uma linha telefônica, considerando aí um canal de 3 kHz, a relação sinal-ruído é aquela que está ali,
que é o padrão. Então, a taxa máxima de transmissão deste canal aí com ruído é 34.000 bits por segundo. Então, em 1 segundo eu vou transmitir 34.000 bits, certo? Então, dessa maneira você consegue calcular a capacidade de um canal. Então, são coisas, são terminologias que estão definidas na camada física, certo? Mas a taxa de transmissão não já era calculada no balde, para que essa fórmula? A taxa de transmissão, né? Não é a capacidade de bits por segundo. É o máximo. O máximo considerando essas características aí. A largura de banda, tanto, a relação sinal-ruído, tanto. Entendi. De acordo com essas características do canal, você atinge no máximo essa taxa de transmissão aí. Outra coisa que está definida na camada física são os meios de transmissão. Ou seja, quais são os meios de transmissão que você vai utilizar para montar a sua rede. Então, eu posso ter fios de cobre, pá trançado, coaxial, certo? Posso ter a fibra ótica. São as 3 mais utilizadas. E eu posso ter os meios não guiados, ou seja, comunicação via rádio, rede sem fio, né, Wi-Fi, tecnologias 3G, 4G, 5G, enfim, certo? São os principais meios de transmissão que a gente vê ultimamente. Canais via satélite, ok? Falando um pouquinho sobre cada um desses meios. O primeiro deles é o pá trançado. O pá trançado é o meio de comunicação mais comum e também o mais utilizado quando você fala em redes, principalmente em redes de computadores e em redes locais. Certo? Bom, o pá trançado, para quem nunca viu dentro do pá trançado, só conhece aquele fiozinho azul. O pá trançado por dentro, ele é o quê? Ele é um conjunto de 2 fios, que são fios de cobre. Esses fios são encapados, em geral eles têm aí 1 milímetro de espessura. Eles são enrolados de maneira a reduzir as interferências. Tá? Se eles fossem 2 fios paralelos, por exemplo, eles poderiam ser uma antena. E aí não ia ter comunicação nenhuma. Certo? Por isso eles são enroladinhos. A aplicação mais comum do pá trançado, pode passar. A aplicação mais comum do pá trançado é o sistema telefônico. Certo? Então, antes das redes, lá quando a gente só usava o telefone fixo, ele era implementado via pá trançado. Um fiozinho, um cabinho cinza, né? Um fio bem fininho. Na ligação entre o telefone, ou seja, o telefone que está lá na tua casa e a estação central da companhia telefônica. As primeiras redes ainda eram implementadas em cima do pá trançado de telefone, categoria 3. Aí depois foi que se passou para a categoria 5. Tá? Esse cabo aí que essa passou é o Ethernet? Não, veja, ele não é cabo Ethernet. Ethernet é um padrão que diz que na camada física do padrão Ethernet você vai usar esse cabo aí. Esse cabo, qual é o nome dele? Pá trançado, UTP. Pá trançado, UTP, não blindado. Ele pode ser categoria 3, categoria 5, 5E, 6. Tá? O primeiro deles, para redes, foi o categoria 3. Ele era cinza. Depois passou ao 5, ao 5E, ao 6, tá? Bom, esse cabo pá trançado, ele pode se estender por diversos quilômetros sem necessidade de amplificação. Mas conforme você estende muito o pá trançado,
você tem que colocar um equipamentozinho chamado de repetidor. Tá? Pode ser usado para transmissão analógica e para transmissão digital. A largura de banda depende da espessura do fio e da distância percorrida, mas ele chega aí a megabits, a gigabits por segundo. Veja, essa largura de banda, ela vai ser definida de acordo com os padrões, certo? Então tem vários padrões aí que a gente não vai entrar em detalhes, que vão especificar qual é a largura de banda, qual é a faixa de frequências dos diversos cabos, certo? Mais pra frente aqui tem até uma tabelinha que vai meio que mostrar algumas características, algumas dessas características, tá? Então, tipos de par trançado. O UTP, que é esse azulzinho que está percorrendo aí, que é o par trançado não blindado. O STP é o par trançado blindado. Certo? Então, não blindado, você tem os pares envolvidos simplesmente por essa capa azul. E o blindado, você tem uma capa envolvendo todos os pares e tem ainda um outro cabo par trançado blindado também, que ele envolve cada par. Ele envolve cada par, depois envolve todos e aí tem essa capa plástica por fora. Certo? Que é exatamente esse SCTP e esse outro aqui. Esse blindado, essas capas assim que tem entre eles, é só para evitar que tenha interferência. Pronto, aqui eu tenho uma tabelinha. Ó. Categoria 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, 7. Certo? São algumas categorias aí relacionadas ao par trançado. TIA é o organismo que faz a padronização desse cabeamento, certo? Então ali nessa utilização você tem algumas características. Por exemplo, aqui, categoria 6, taxas até 200, 250 MHz, incluindo esses padrões ali, 1000 base T, 1000 base TX, pode se usar para 10G base T com alcance reduzido a 55 metros. Ou seja, são as características desse cabo par trançado categoria 6. 1000 base T, 1000 base TX, significa o quê? Toda vez que você encontrar esse padrão, aqui em cima, 100 base T4, 1000 base TX, 10 base T, 100 base T, enfim. O número 100, 10, 1000 é a velocidade. Se tiver 10, é 10 megabits. Se tiver 100, 100 megabits. 1G, 1 gigabit. Tá? O base é a transmissão na banda base. O T, TX, FX é o cabeamento. Então, T, TX é par trançado. Mas tem FX, que é fibra ótica. Tá? É o tipo do cabeamento. Então, a quantidade de metros, enfim, vai depender do tipo de cabo que você está usando. O par trançado em redes locais, a padronização diz que ele deve ter no máximo 100 metros. Ah, mas eu tenho um cabo lá na minha casa que ele tem mais de 100 metros e a minha rede está funcionando. Ótimo, está funcionando, que beleza. Mas a padronização diz que não é garantia que vai funcionar se for mais do que 100 metros. 100 metros está garantido que a sua rede funcione, certo? Aqui a gente tem algumas imagens aí de par trançado. Então esse cinza ali foi o categoria 3. Aqui embaixo a gente tem o par trançado blindado. Então observe que eu tenho a blindagem aqui nos pares, depois eu tenho uma outra blindagem em todos os pares e depois a capa plástica. Tá? Aqui os cabos, esse azul e amarelo, está inclusive aí escrito, impresso na capa plástica, é o 568, categoria 5, categoria 5E. Esse enrolado assim que eles fazem assim, também é uma blindagem? Ah, não é? Não, para evitar, para não virar antena, para não ser antena. Porque se você colocar os dois fiozinhos paralelos, eles vai ser uma antena, e aí você não vai ter a transmissão. Por isso que eles são enroladinhos.
Né? Pra... Enrola 2x2, ele enrola esse outro. Ele só enrola 2x2, ele enrola esse outro. Não, 2x2. Só o par. E aí você vai ver que tem, nesse par, você tem o laranja e tem o branco laranja, que a gente chama, ou seja, é aquele branco que faz par com o laranja. Você tem o azul e você tem o branco azul, que é o que faz o par com o azul. O branco marrom e o branco marrom. O verde e o branco verde. Certo? O conector que é utilizado é o RJ45 para rede, RJ11 para telefonia. Esse RJ45, aqui você tem os 8 pinos, né? Cada um desses amarelinhos aqui são os pinos desse conector. Então, para você montar um cabo de rede, por exemplo, que provavelmente a gente vai montar na aula próxima, vocês já montaram um cabo de rede? Já limparam? Já... Sim? Todo mundo? Não. Hã? Não? Sim? É fácil ou é difícil? É fácil? Então, a gente vai ver que existe uma sequência que você tem que colocar esses fios. Então, você não pode sair colocando qualquer ordem. Existe uma ordem definida pelo padrão. E você também tem que seguir a ordem dos fios e a ordem do conector. A ordem desses fios dentro do conector. Certo? Aí a gente vai ver aí mais pra frente. Dentro do fio desse azul para o laranja, por exemplo, tem alguma diferença mesmo ou não? Então por que não tem uma ordem? Estou dizendo assim, se não tem diferença entre si, os cabos, por que ele tem que ter uma ordem? Não, veja, a ordem é assim. O pino 1, por exemplo, é usado para transmissão. Então, se você usar o azul para transmissão, no pino 1, você tem que usar na sua rede toda esse azul no pino 1. Aí o pino 3 é para recepção. Se na recepção você usa o verde, então todo o seu cabeamento tem que estar no pino 3, o verde. Entendi. Não que cada fio é diferente para seguir a sequência. Tá? O segundo tipo de cabeamento é o coaxial. Ele tem uma melhor blindagem, né, do que o pá trançado, e aí ele se estende por distâncias maiores. Enquanto o pá trançado você tem a distância de 100 metros, no cabo coaxial você pode atingir 200 metros. Tá? Existem basicamente 2 tipos de cabo coaxial que são bastante usados. O coaxial de 50 ohms, ele era mais utilizado em redes locais, redes de barramento. E o coaxial de 75 ohms, que era utilizado para televisão a cabo. Mas hoje em dia, com a infraestrutura de televisão a cabo sendo utilizada para tráfego de rede também, então o 75 ohms passou a ser usado aí para transmissão também de dados, certo? O que é o ohms? Unidade de O resistência. que é o ohms? Unidade de resistência. Bom, aí está falando um pouquinho sobre a construção do cabo coaxial. Então, a sua construção e blindagem proporcionam uma boa combinação aí de largura de banda e imunidade a ruído. Certo? A largura de banda possível depende da qualidade do cabo, do tamanho da relação sinal-ruído. E muitos sistemas aí telefônicos ele é utilizado também. Aonde? Em linhas de longa distância. Você usar o coaxial ele funciona bem. Embora a fibra ótica esteja substituindo o coaxial. Certo? Pronto, é usado em redes de televisão e em redes metropolitanas. Aqui tem um exemplo, o
desenho do cabo coaxial dizendo aí cada um desses elementos. Então você tem o fio de cobre aqui na parte central, depois você tem um material isolante que está protegendo esse cobre aqui, aí você tem a capa, a malha e depois a capa plástica, certo? Aqui a gente também tem a imagem desse cabo coaxial. O quadrançado utiliza o conector RJ45. O coaxial utiliza o conector BNC. Certo? Então, esse aqui é o conector, o BNC, que antigamente, ou há um tempo atrás, era conectado na placa de rede. Então, as placas de rede tinham duas entradas, uma entrada para cabo coaxial e uma entrada para pá trançado, né? Hoje em dia elas têm só o pá trançado. Esse aqui é o terminador que você precisa colocar nas duas pontas do barramento para fechar o barramento. E esse aqui é o conector T que você poderia usar para conectar, para juntar dois pedaços de barramento. Tem dois barramentos que é juntar, então você pode usar o conector T. Aí ali tem um exemplo da conexão. Né? Você tem aqui a placa de rede, e aí você entra com o conector T e coloca... aqui está mostrando a utilização dos terminadores, né? De uma ponta e na outra. No cabo da neta, nesse tipo, eles também botam eu não sei, um aparelhozinho de conexão que ele é meio roxo, que é com duas entradas, né? Que é? Não. Da neta. Vou reparar. Tem mesmo. Tem uma pecinha assim, né? Pequenininha. Que eles conectam no cabo e depois ele conectam isso no roteador. Quer saber o que é? No roteador? Se eu Vou não me observar engano, lá em casa. É um negócio de segurança que tem. Qualquer sinal. Para segurança da net? Qualquer outro sinal que for ali, segurar. Eu vou observar lá em casa. Eu tenho realmente, me lembrando aqui, tem perto da televisão. Mas perto do roteador eu não prestei atenção não. Vou observar. Todo mundo viu aí o coaxial? Alguém sabe por que tem? Às vezes ele aqui diz que é por questão de segurança da net. O terceiro meio é a fibra ótica. Certo? Então, um sistema de transmissão ótico, ele tem três componentes. A fonte de luz, ou seja, quem está gerando a luz. O meio de transmissão, ou seja, a fibra. E o detector, quem está detectando o que chega. Tá? Por convenção, um pulso de luz é o bit 1 e a ausência de luz é o 0. Tá? O meio de transmissão é a fibra ótica. E o detector gera o pulso elétrico quando ele entra em contato com a luz. Ou seja, ele fica ali tentando detectar se está chegando alguma coisa ou não. Se chega, então ele gera ou 0 ou 1. Ok? Bom, quando a gente instala uma fonte de luz em uma extremidade, então você tem o meio de comunicação. Em uma ponta você tem a fonte de luz. Aí você tem o meio de transmissão, aí na outra extremidade você tem um detector. Aí você tem um sistema de transmissão de dados aí formado. Esse sistema, ele aceita um sinal elétrico, ele converte o sinal e ele transmite por pulso de luz. Quando chega lá na outra extremidade, na recepção, a saída é reconvertida, ou seja, a luz é reconvertida em um sinal elétrico. O que torna esse sistema interessante e útil para transmissão de dados ou para comunicação de dados é o princípio da refração ou do desvio. E aí a gente tem dois tipos de fibra, a fibra monomodo e a fibra multimodo. E aqui você tem a fronteira apsílica. Esse raio, quando incide aqui nessa fronteira, ele tem um ângulo máximo. Esse ângulo máximo vai permitir que ele seja refletido
ou seja, ele não entre na fibra, ou então que ele entre, dependendo desse ângulo de incidência, certo? E aí gera para a gente o conceito de modo, ou seja, quando ele bate na fibra e ele desvia, ou seja, ele faz um desvio, ele pode ficar se batendo nas fronteiras e desviando, fazendo com que a comunicação ou que a fonte de luz vá trafegando pelo meio, certo? E aí a gente tem o conceito de modo, que é exatamente isso. Então, dentro de uma fibra você pode ter vários modos, certo? Vários desvios desse daí. E aí gera pra gente os dois tipos de fibra, multimodo e monomodo. Monomodo é quando você tem só um modo desse aqui dentro da fibra, como está ali na figura B. Multimodo é quando você tem vários modos, ok? Então aqui eu tenho uma fibrazinha. Você fez a outra? É. Os cabos de fibra são semelhantes aos coaxiais, exceto porque eles não têm essa malha metálica, tá? Mas, de novo, eles têm aqui o núcleo, aí tem uma capa que isola e depois o plástico, tá? Então, no centro fica aí o núcleo de vidro, por onde a luz se propaga. Nas fibras multimodo, esse núcleo tem 50 micras de diâmetro, o que corresponde à espessura de um fio de cabelo. Nas fibras monomodo, o núcleo fica entre 8 e 10, ou seja, mais fino ainda. Tá? Aqui tem duas fotos aí de fibras. Aí são várias fibras. Várias fibras, é. E tem um motivo dele estar em grupo assim, mini grupos? Cada um tem seu significado? Não. É só são pares de fibras. Só. É. Depende para que você vai usar. Né? Pode ser, por exemplo, cabos oceânicos, enfim. Depende da quantidade de fibras que você. Da quantidade de pares de fibra que você precisa para a implementação. Bom, as fibras elas também utilizam conectores, certo? Então aqui tem alguns tipos de conectores, tá? Então esses conectores eles são colocados nas extremidades das fibras, claro, né? E são plugados nos diversos equipamentos. Então se você tiver, por exemplo, um roteador que aceita fibra ótica, você vai ter o plug para colocar a sua fibra. E aí tem uns que são FC, outros que são LC e assim vai. Tá? Tipo assim, você falou anteriormente, você deu um exemplo unidimensional, né? Aí, tipo assim, na fibra ótica seria o caso de não ter como ter conexão em rede que haja colisão. Né? Já que é um sinal de luz, como é que daria para lidar com o sinal de luz com colisão? Não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. Não? Não. Esse unidirecional é só como a luz trafega dentro da fibra. Não, mas tipo assim, eu tô querendo dizer, tem que ser necessariamente ponto a ponto, né? Um sinal. Não pode ter conexões naquele fio. Não, a fibra é ponto a ponto. Na fibra é. Não tem um barramento de fibra. Entendi. É isso. Só pra botar no slide anterior aqui. Esse plástico em volta é o quê? Sei lá, essa casca aí, amarela. Esse aqui? Em cima. Esse amarelo aí. Esse daqui? É. É só proteção. Na proteção não, é mais tipo assim um guia. Por exemplo, ó, o par trançado ele também tem. Mas aqui como só tem poucos pares, então ele. Tô vendo. Outra coisa. Ele não tem interferência nenhuma. Não. No fio que essa passou, tem tipo um vidrozinho que ele é só no meio. Por que ele só no meio? E aí ele tá todo colado, sei lá. Só parou as pontas e ficou no meio. Não, mas No que tem um eu passei? fio.
porque na fibra ótica só tinha no meio e o resto das pontas era descoberto. Ah, não, é porque ali eu tô só com essa partezinha aqui, ó. Nossa. Só tô com a fibra mesmo, eu não tô com o cabo todo. Eu já procurei um cabo assim pra trazer pra cá e nunca acho. Eu consegui essa daí só. Certo? E ali ainda, essa capinha que tá aí na fibra é porque eram 2 pedaços de fibra e eles foram juntados. Eles foram unidos. Aí tem essa capinha aí, que é exatamente isso daqui. Quando a fibra se rompe, elas podem ser unidas mecanicamente. Ou seja, você faz a junção e coloca essa capinha, que é esse que está aí percorrendo. Entendi. Tá? Aquilo é um vidrozinho, né? A fibra é. Aí você tem que ter um cuidado aqui especial quando você faz esse tipo de conexão das fibras, porque elas têm que estar bem alinhadas, né? Para você não ter perda de sinal e tal. Certo? É o que está escrito aqui. Para você unir 2 fibras, você pode unir dessa maneira. Você pode também fazer a fusão das fibras. Só que você tem que ter equipamento específico para fazer a fusão e pessoas especializadas para fazer a fusão dessa fibra também. A fusão é melhor do que esse que está aí. Certo? A fusão é como se a fibra fosse, como se não tivesse sido partida. Isso aí é como se fosse gambiarra. Esse ali é uma gambiarra. Certo? Perguntas? Que horas são? Pouco. 9h26. Então dá tempo da gente terminar esses meios de transmissão. Passou a fibra para todo mundo? Não? Aqui passou? Então vai ficar atrás. Então, os meios de transmissão guiados podem ser esses aí, par trançado, coaxial e a fibra óptica. E aí a gente tem os meios de transmissão sem fio, certo? Então, o primeiro deles aqui é o infravermelho. Então, o infravermelho, ele segue esse padrão aí, IRDA, que é a comunicação sem fios via infravermelho. A taxa de transmissão dele vai de até 4 megabits por segundo. Baixo alcance. Você precisa que o receptor, que o transmissor e o receptor estejam se enxergando, estejam se vendo, certo? Senão, se tiver alguma barreira, algum obstáculo, a comunicação fica prejudicada. A transmissão é half duplex. Conhecem esse termo? Simplex, half duplex, full duplex. Full duplex. Simplex, a comunicação acontece em uma única direção. Sempre. Eu sou a origem e eu envio para o destino. A comunicação é sempre em um sentido. Half duplex, ela vai e volta. Uma hora eu estou transmitindo, outra hora eu estou recebendo, mas não ao mesmo tempo. Uma hora eu só transmito, outra hora eu só recebo. E o full duplex, eu transmito e recebo ao mesmo tempo. Certo? Então aqui é half duplex. Hora está transmitindo, hora está recebendo. Usado, por exemplo, em controles remotos. Controle remoto é a televisão, é um exemplo de utilização do infravermelho. Dispositivos simples, também ali tem um exemplo de uma máquina fotográfica e o computador, por exemplo, ali na imagem. Então, tem que ter a porta de infravermelho no computador e no dispositivo, na máquina fotográfica. E elas duas têm que estar se enxergando. Tá? Atualmente substituído pelo Bluetooth. Bluetooth é uma especificação para redes pessoais, redes sem fio. Veja, aqui eu estou falando características gerais a respeito dessas tecnologias, certo? Redes locais, né? Hã? Redes locais. No caso PAN, né? Aqui e nessa aqui infravermelho também. Você tem dispositivos próximos um ao outro. Então, especificação para redes PAN sem fio.
usa uma frequência de rádio de curto alcance, globalmente não licenciada e segura, ou seja, você não precisa pedir autorização para usar determinada faixa de frequências. Baixa taxa de transmissão e baixo custo. Conexão simples, ou seja, você tem que ter os dispositivos que tenham o Bluetooth implementado neles. Né? O computador, ali tem mouse, fone de ouvido, certo? Então, por exemplo de uso, celular e telefone e fone de ouvido sem fio. Então, você pode conectar os dois dispositivos via Bluetooth. Mouse e teclado também. Controles de videogame, modem sem fio e etc. O seu celular e o rádio, o aparelho de som que você tem no carro. São dispositivos que ambos têm Bluetooth, você habilita o Bluetooth, faz o pareamento entre os dispositivos, eles se enxergam, eles se configuram e estabelecem a comunicação e se comunicam. Tá? As taxas de transmissão vão de 1 megabit por segundo na versão 1.2 do Bluetooth e de 53 a 480 megabits por segundo na versão 3. Então, depende da versão do protocolo, você vai ter as características daquela versão. Tá? Um terceiro meio aí de transmissão sem fio é o padrão Wi-Fi. Wi-Fi é o nome que a gente conhece, mas o nome oficial dele é IEE 802.11. Então é onde ele está definido. 802 é a definição de padronização para as redes locais. Então tem 802.3, que é o padrão internet, 802.11, 802.17, 802.15, certo? Então o Wi-Fi é 802.11. Transmissão de dados ocorre na faixa de ondas de rádio, então ali tem alguns exemplos de faixa de frequência que ele utiliza. Também não precisa pedir autorização para utilizar essas faixas de frequência. A rede é estruturada em... O que você quer dizer com essa autorização? Por exemplo, a aviação. A comunicação entre torre e piloto. Então, existe uma faixa de frequências que é utilizada. Para se utilizar, você tem que pedir autorização a um órgão que vai disponibilizar aquela faixa de frequência para você. Aqui, nesse caso, não tem. Até rádio também, FM. Se você quiser ter uma emissora de rádio, você tem que pedir autorização para utilizar e o órgão vai te disponibilizar. Você pode usar tal faixa de frequência. Mas no caso, se eu for, digamos que eu crio um componente que tem um Wi-Fi embutido, aí eu não precisaria ter que homologar da mesma forma? Para a utilização do Wi-Fi, não. A utilização do Wi-Fi, não. Ele já tem as faixas de frequência que ele utiliza. 902, 928 MHz, 2.4 a 2.48, 5.72 a 5.85. Você escolhe uma faixa dessas, que estão padronizadas e usa no seu dispositivo. Essa questão de você homologar o produto é mais em relação à radiação que ele emite e tal, baseado no equipamento que você construiu, não necessariamente a utilização do Wi-Fi. A sua rede é estruturada em células, onde o receptor vai receber aí o sinal do transmissor, né? Então aqui você tem um equipamento sem fio, um equipamento Wi-Fi com as antenas, e aí você tem os dispositivos que também vão funcionar sem fio. Então eles também têm que possibilitar a comunicação sem fio. Bom, e aqui você tem a potência da sua rede, potência do sinal em relação à distância, ou seja, quanto maior for a distância, menor vai ser a potência do sinal, certo?
E a transmissão acontece em todas as direções, ou seja, é uma rede de difusão. Acontece para todo mundo que tiver no alcance dessa transmissão. Só que quem vai receber a informação, quem vai processar a informação, são só aqueles que estão autorizados. Então, ainda em relação ao 802.11, aqui tem alguns padrões. 802.11a, B, G, N, S, certo? Então, são todos padrões Wi-Fi. O que vai modificar é a faixa de frequências e a velocidade máxima, a taxa máxima que pode se alcançar em cada um desses padrões. No caso do Bluetooth, no Wi-Fi você pode criar um meio privado, né, e colocar seu próprio Wi-Fi e tal. Mas no caso do Bluetooth, você pode criar seu próprio Bluetooth ou é sempre público, como eu vejo? Tipo, se eu tiver meu dispositivo Bluetooth aqui, todo mundo ia poder parear com ele se ele estivesse aberto ou tem como eu colocar um modo privado para o meu dispositivo? Você configura, né? Eu parei os dois na mesma hora. Mesmo tem que confirmar, né? Tem que confirmar nos dois dispositivos, né? Deixa eu falar. Eu esqueci desse detalhe. Bom, existem problemas aí com obstáculos, vidro, água, parede, né, que vão interferir na comunicação sem fio. E o custo vem diminuindo aí de tempos em tempos. O 802.16 é outro padrão de rede sem fio, certo? Que é conhecido como o WiMAX. Aqui no Brasil a gente não tem esse padrão implementado, que eu saiba, funcionando. Já se tentou implementar, mas que eu saiba não tem nenhum funcionando. Então ele um ambiente sem fio para redes metropolitanas, certo? Então, esse tem aí o alcance dele de até 50 quilômetros e 1 gigabit por segundo. Também tem a faixa de frequências que ele utiliza. Então você tem algumas antenas que funcionam via WiMAX, e a ideia é que conforme você vai andando, né, redes MAN é uma cidade. Então, à medida que você se movimenta dentro da cidade, você iria se conectando às diversas antenas do padrão, né? E aí você estaria sempre conectado à internet ou à rede da cidade, enfim, né? Se eu não me engano, foi em Minas Gerais que eles tentaram implementar, mas não foi para frente. Aqui em João Pessoa tinha uma ideia, né, de se implementar uma rede sem fio na cidade, né? Não me lembro como é que chamava, tinha até um nome, mas aí também eu nem sei dizer se foi para frente ou não, e nem se a utilização do padrão seria esse, 802.16. Lá em 80 até um tempo esse ainda tinha. Teve na praça, em 3 pontos da cidade. Mas acho que não era assim, né? Devia ser rede sem, talvez Wi-Fi, alguma coisa assim, né? Vários pontos de acesso ao longo da praça. Participando da Campus Party, deu pra ver lá que, eu também não sei se é nesse padrão, mas tinha 2 redes grandes que tá chegando aqui no Brasil, que é a LoRa e a Sigfox, que eles estavam implementando mais no sul. Aí eles estavam falando justamente desse problema que eles tinham com a antena, aí tem que ter permissão, botar as antenas e tal. Aí, na área, até onde eu vi, na área que eles tinham era mais em regiões rurais, em fazendas e tal, que tem fazendas tipo, com milhares de hectares, para fazer comunicação com a internet das coisas, para ter informações tipo, do gado espalhado por lá e tal. Que eram áreas que eles conseguiam mais, digamos, dinheiro assim, e tinha menos problemas de infraestrutura. Conseguir implementar, né? Não conheço essas redes aí que você falou. Teria que dar uma olhadinha, né, na rede e saber se seria
Se a definição da rede são 102.16, né? Mas nos Estados Unidos ela funciona. Bom, ainda como meios de transmissão sem fio, a gente tem aí os padrões 2G, 2,5G, 3G, 4G, né? Que é o 802.20. Tá? Então, são padrões que abrangem a telefonia móvel e que são usados para tráfego de internet também, tráfego de dados. Né? Então, tem diversos padrões aqui. 2G, 3G, tem 4G que não está aqui, 5G. Aqui são alguns algoritmos, alguns protocolos que esses diversos padrões utilizam exatamente para acesso ao canal. Quais são as estações que vão ter acesso ao canal usando uma dessas tecnologias? Se você olhar no seu celular, você nas suas configurações lá, se ele implementa 3G, 4G, você vai encontrar essas siglas lá, certo? Dizendo o que é que ele está usando. Bom, esses padrões aí utilizam a infraestrutura de telefonia celular, né? A vantagem é que é uma tecnologia que já existe e aí você está usando também a tecnologia de telefonia para tráfego de dados, né? Então, facilita, porque você tem que instalar uma tecnologia uma tecnologia móvel aí só para acesso a dados, certo? Desvantagem é o custo de implementação. E aí esse custo de implementação, hoje em dia, está mais para o 4G, o 5G e algum outro G que esteja aí prestes a ser implementado. Esse G é de geração, né? Segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração, né? A dificuldade, há um tempo atrás, do 4G em relação ao 3G era realmente a instalação das antenas. Porque as antenas eram diferentes, aí você tinha um custo muito alto para instalação da antena. Aí foi por isso que ele foi lento, né, a implementação. E ainda está, né? Não tá, tem lugar que não tem ainda 4G funcionando. Em geral, sim. Ainda, transmissão sem fio, você pode usar a comunicação via rádio. Tá? Sinal de internet distribuído por pontos de presença, que são os POPs, espalhados por uma região. E aí aqui também entra a popularidade no interior do Brasil ou nas regiões que ela utiliza. Vantagem é o baixo custo de manutenção, tem boas taxas de preço porque você divide os custos entre todo mundo que vai acessar essa internet através via rádio. Só que também tem a desvantagem de sofrer interferência de fenômenos meteorológicos, chuvas, tempestades, etc. Em lugares que tem, né, esse tipo de fenômeno. Geralmente nos interiores por aí tenta-se usar a internet via rádio, onde não chega 3G, não chega 4G, não chega. Em alguns lugares está chegando a BR-27. Em alguns lugares é só ela que tem, não tem outra empresa que forneça nem TIM, nem nenhuma outra dessas, Claro, tal. Essa internet da rádio, ela é mais lenta que o 2G? Hoje em dia, se ela está mais lenta do que o 2G, eu não sei te dizer. Mas ela era lenta, mas eu acredito que ela não esteja mais tão lenta assim. Faz tempo que eu não acesso uma internet assim, via rádio. A minha internet na minha casa, de onde eu venho, é rádio. É rádio? É rádio. Aí tem esse problema com a questão da interferência, mas se a antena estiver posicionada direto para a antena que fornece sinal, o sinal é relativamente bom. Mas aí tem probleminhas aí. Mas funciona bem. Quando você vai comparar com outras, ela aí fica mais lenta. Mas assim, tem bem, outras que são piores ainda do que ela. Tem o problema da antena, só tem que direcionar. Às vezes acontece alguma coisa, tem que ir lá ajeitar a antena. Tem que literalmente ir lá e botar na direção da antena. Entendi.
Pronto, ainda tem as micro-ondas que são utilizadas com os satélites, né? Eles têm um alcance muito grande, aí 50 km pelo menos, sem obstáculo entre transmissor e receptor, e a necessidade de que eles estejam enxergando também um ao outro. Tá? Então existem alguns tipos aí, visibilidade, tropodifusão e via satélite, a utilização das micro-ondas. Tá? Aqui tem algumas características de cada um desses tipos. Em visibilidade, você tem a utilização de antenas parabólicas, o alcance é de 50 km em média, e você tem o uso de antenas repetidoras e placas refletoras para restaurar e direcionar o sinal. E tropodifusão, o sinal é refletido na troposfera até para alcançar o destino. Você tem também diversas bandas de transmissão. Aí ali tem um exemplo de antena que é utilizado. E via satélite, você tem aí o sinal enviado no satélite em órbita para depois ser reenviado ao destino. Certo? Aqui tem, pronto, aqui uma determinada cidade, ela tem as suas diversas antenas. Essas antenas vão se comunicar com o satélite, ou seja, recebem os dados dos seus usuários, por exemplo, aí transmitem para o satélite retransmite para uma determinada antena que está lá numa outra cidade Y, e pronto, aí de lá entrega a informação para o destino. O sinal é enviado ao satélite em órbita, então, para ser enviado ao destino, e existem aí atrasos, né? Que atrapalha um pouquinho a comunicação interativa, mas Isso é o que é usado em TV? Algumas TVs sim. É esse tipo de tecnologia. Ok? Perguntas? Não? A gente vai ficar por aqui, então. Ainda tem alguma coisinha aqui para falar a respeito de modulação e multiplexação. A gente continua na próxima aula.